Aleluia, aleluia. Que bênção. Alegria, amém. Diga, é tempo de crescimento. É tempo de milagres. Pode ser mais forte, meu irmão. É tempo de milagres. Amém. Olha, deixa eu falar uma coisa rapidamente. Muitos milagres aconteceram. Quantos precisam de milagre aí? Diga amém. Hoje o seu milagre vai chegar. Hoje o seu milagre vai correr. Mudando de mentalidade. Diga assim, mudando de mentalidade. Aleluia. Sabe, queridos, uma das coisas que a gente precisa é mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos ter uma mente, sabe, uma mente que ande bem de acordo com a vontade de Cristo, com a mente de Cristo. Eu quero dizer para você que como posso viver uma vida de escravidão sendo livre? É o que acontece. É o que está acontecendo com muitos cristãos nos dias atuais. Com muitas pessoas dizem que estão em Cristo, mas ainda estão vivendo uma vida, vivendo com a mentalidade de escravo. Eu estou com Cristo, mas a minha mentalidade de escravo. Eu vou te explicar já já o porquê. O nosso Deus, Ele nos chamou para liberdade. O homem foi criado livre. Deus não criou o homem para ser escravo. Mas infelizmente, o homem se tornou escravo. E a culpa não foi de Deus. Há pessoas que vivem culpando a Deus por causa da sua vida, ou do estado da sua vida. Mas Deus não tem culpa. Deus não tem culpa se você ou se a pessoa se tornou um escravo. Porque uma vez que Ele nos libertou, então nós temos que viver essa liberdade. Mas tem muita gente que confunde liberdade com libertinagem. Usa a liberdade para dar ocasião à libertinagem. Somos livres ou escravos? No mundo atual em que vivemos, hoje é natural as pessoas falarem sobre a liberdade. Existem muitos adolescentes, jovens, querendo logo completar a maioridade para desfrutar da tão sonhada liberdade. Então, no mundo atual, as pessoas vivem, no mundo atual em que vivemos, hoje é natural as pessoas falarem sobre liberdade. Falei sobre isso, jovem, adolescente, que querem viver essa liberdade. Olha, irmão, jovem quando está crescendo, quando eu chegar de maior, vou ver livre, mamãe vai ver, papai vai ver, vou morar só. Quando eu crescer, muitos jovens, muitas pessoas não entendem que há uma grande diferença. Nós somos livres, mas porque nós somos livres, nós temos limites na nossa vida. Às vezes, jovem, teu pai está te limitando a alguma coisa, tua mãe, isso não é sinônimo de escravidão, mas de liberdade. Por quê? Ele está guardando você, preparando você para o futuro. Irmão, quantos jovens têm se dado mal e até morrem cedo em busca de uma liberdade, entre aspas, que na verdade essa liberdade é para fazer o que bem eles querem e acabam por viver
ou por se tornarem mais escravos ainda. Mais escravos ainda. É muito triste isso. É uma palavra muito longa, mas eu quero que você preste bem atenção para você entender. Em meio a tudo isso, podemos então imaginar o que é liberdade para as pessoas. Será que elas compreendem o seu real significado? Será que ela compreende? De acordo com o nosso amigo dicionário, liberdade é a condição de uma pessoa poder fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É importante também acrescentar que é através dessa liberdade que podemos fazer escolhas boas ou ruins na vida. Quanta gente, por conta dessa liberdade, faz escolhas ruins. Por exemplo, imagina você. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Os pastores conhecem, todo mundo conhece a história do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O pai dele era muito rico, ele tinha tudo. Tinha tudo. Tinha conforto, comia do bom e do melhor. Filho pródigo, talvez ele não concordasse com os limites que o pai havia, ou a mãe, os pais, estavam colocando para eles. Porque às vezes as pessoas, quando não concordam com os limites, ela acha que está sendo escrava, está sendo tolhida. Então ela vai procurar seu próprio rumo. E o filho pródigo chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha parte de bens, eu quero ir embora. Talvez o pai disse: meu filho, não faça isso. Eu quero ir embora, pai. Aqui na minha casa tem muitas regras, limites, tem muitas coisas que eu sou obrigado a fazer. Eu quero viver uma vida livre, eu quero curtir, eu quero ir para a balada, eu quero ir para a festa. Os meus amigos estão lá na balada. Poxa, pai, eu quero essa liberdade. Eu sou jovem. O pai falou: tá bom. E aí, a Bíblia diz que ele foi para um lugar muito distante. E aí, gastou todo o dinheiro que tinha. Aqueles amigos da balada, jovens, que curtiram com ele, foram tudo embora. E agora ele estava numa situação que ele estava comendo, ele precisava de um emprego. E aí ele arrumou um emprego, sabe de quê? Cuidar de porcos. Bolota de porcos. Ele não tinha o que comer, ele desejou, a Bíblia diz que ele desejou comer bolota de porcos. É um absurdo. Vivia bem, estava abençoado, estava numa casa abençoada, vivia um conforto legal, estava ali tudo tranquilo. Irmãos, é assim que acontece com muitos homens de Deus. Com muitos servos de Deus, estão na casa de Deus, tem o melhor de Deus, tem as promessas de Deus, tem a proteção de Deus. Quando o Senhor diz que quando o inimigo se levantar contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirão de ti, essa é a promessa de Deus. Ele dá ordem aos seus anjos para que te guardem em todo o teu caminho. Olha a proteção do Pai. Mas muita gente acha assim: ah, não. Sabe o que acontece? Eu estou lá na igreja, mas não pode ficar. Eu gosto de ficar, sabe como é que é? Dá uma beijoquinha de vez em quando. Eu gosto de namorar escondido. Ah, não, é muitas regras da igreja. Eu sou jovem, eu pelo menos eu tenho que namorar, afinal de contas eu sou bonitão. Eu sou bonitona. E lá na igreja, o pastor proíbe muitas regras. Olha, o mundo aí todo mundo faz. Olha aí como é que está o mundo. Meus colegas da escola, da faculdade, todo mundo tem a namoradinha. E quando eles perguntam o que eu não tenho, eu fico assim: não, ele é crente. Sabe, queridos, olha como é que o diabo consegue enganar o cristão.
A Bíblia diz que uma vez que Jesus libertou o homem da escravidão, escravidão de quê? Do pecado. E uma vez que o homem está na casa de Deus e é liberto da escravidão, agora ele tem toda a liberdade para servir a Deus, para fazer o melhor das coisas de Deus, para viver uma vida de fé, de retidão, de caráter. Ele tem toda essa liberdade. Então, ele acha que a igreja impõe, propõe regras. Na verdade, não é regra, não é igreja, irmão. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade. O homem perece porque não conhece a verdade. Precisamos entender que não é regras, não é dogmas de uma igreja, mas é um princípio. Irmãos, quando nós quebramos um princípio de Deus, quando nós quebramos um princípio, sabe o que acontece? O perigo, quando o homem ou a mulher de Deus começa a quebrar princípios, ele volta a ser escravo. E Deus não quer que você seja escravo. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, aconteceu com o filho pródigo desobedeceu o pai. Ele quebrou um princípio de obediência e acabou, sabe aonde? Comendo bolotas de porcos. Quantos estão entendendo? Mas pastor, eu sou jovem. Deixa eu te dar um outro exemplo. Olha só. Deus criou o homem, Adão. E aí, Deus colocou o Adão lá no jardim. Adão, você gosta de tambaqui? Gosto, Senhor. Parafraseando. Adão, você gosta de jaraqui? Mas esse é o meu prato com farinha. Adão, você gosta de pirarucu? Adão, você gosta? Deus colocou todo tipo de peixe, carne, qual tipo de animal? De caça, paca, tatu, cutia, todo tipo de... Deus então fez um jardim, colocou um rio de água cristalina. Adão, tem o maior rio do mundo. Adão estava felicíssimo, até que Deus criou a mulher. Adão estava felicíssimo, feliz da vida, tudo dando certo, aleluia, Jesus. Aí Deus falou, vou criar agora para você algo melhor ainda de tudo que eu criei. Aplauda o Senhor Jesus. Até que Deus criou uma princesa. Amém? Deus colocou uma princesa no jardim do Éden para Adão. E ele estava lá com a princesa, beleza, tudo. Presta atenção uma coisa. Estavam livres, aproveitando o melhor de Deus, tendo tudo do bom e do melhor. Eles eram livres. Mas Deus falou algo para eles. O seguinte, olha, vocês podem desfrutar de tudo o que vocês quiserem aqui, comer o que vocês quiserem, pescar, vocês estão aqui, eu quero dizer, tudo eu criei para você, trate bem a sua mulher, seu marido, beleza, Senhor? Só que chegou um dia, a serpente chegou no ouvido da Eva e falou, não é bem assim. A Eva foi provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, ela fez uma escolha. A escolha de Eva, a escolha do Adão, eles que eram livres para servir a Deus e ter o melhor, no momento que eles quebraram o princípio da palavra, no momento que eles desobedeceram a Deus, sabe o que aconteceu? Eles se tornaram escravos do pecado. No momento que nós quebramos um princípio de Deus, nós podemos virar escravo do pecado. Eles eram livres
Por que eles se tornaram escravos? Por que tem muito crente na casa de Deus que são livres e às vezes quebram os princípios de Deus e se tornam escravos? Eis que Deus quer para você, meu irmão, minha irmã. Deus já te libertou, Jesus já te libertou, você é livre agora, você pode fazer o que você quiser, desde que seja dentro do princípio da palavra de Deus. Quebrou esse princípio da palavra de Deus, o que aconteceu? O perigo é da pessoa virar um escravo. Quer ver uma coisa? Então, um exemplo. Eu amo a minha esposa, só tenho a minha esposa, mas eu posso, se eu quiser, arrumar outra mulher. Está repreendido, no nome de Jesus. Queima. Se eu quiser, posso arrumar 2 mulheres. Se eu quiser, eu posso ir lá fora roubar. Se eu quiser, eu posso enganar. Se eu quiser, eu posso, sabe de uma coisa? Eu vou pegar uma pedra e jogar no carro que está passando lá fora. Se eu quiser, eu vou enfiar a mão na cara do irmão lá fora. Se eu quiser, eu vou brigar. Vou puxar o facão. Porém, tudo isso eu tenho liberdade para fazer. Se eu quiser, eu vou fumar maconha, cheirar cocaína. Às vezes o pessoal está na igreja, está na casa de Deus. Às vezes você, servo de Deus, chega alguém e diz: você quer aqui dar uma pitada na maconha, na cocaína? Você está livre. Mas, por causa dessa quebra de princípio, você acaba o quê? Virando escravo. Todas essas coisas eu posso fazer, eu tenho essa liberdade para fazer. Eu tenho a minha liberdade em Cristo, mas desde que essa liberdade quebra o princípio de Deus, eu viro escravo do pecado. E se eu viro escravo do pecado, eu posso virar e ser escravo do diabo. E Deus já te libertou das garras de Satanás. Deus já te libertou de lá. Agora quem cuida de você é o Filho de Deus. Foi comprado com o sangue do Cordeiro. Você foi comprada, a tua casa, a tua família. Você é livre para servir a Deus da forma que você quer. Amém. Será que as pessoas realmente são livres? Tem gente que diz assim: já viu aquela pessoa, eu começo a fumar, eu paro a hora que eu quero. Mentira. Eu paro de beber a hora que eu quero. Mentira. Eu cheiro cocaína, na hora que eu quero eu paro. Mentira. O diabo é um mentiroso. Ele coloca para você essa coisa na tua mente, dizendo que você vai parar a hora que você quiser. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho não vos libertar, só Jesus pode te libertar. Se os Filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só que coisa tremenda isso. 2 Pedro 2,19 diz o seguinte: prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo, escravo. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, vemos que as pessoas não são realmente livres, e sim escravas. Por quê? Porque estão vivendo de aparência, diante das pessoas, diante da mídia e diante da sociedade. Irmãos, quanta gente vive de aparência. Os dentão assim. Fica tudo bem, tudo bem. Nós não precisamos viver de aparência. Você não precisa viver de aparência. Precisamos ser verdadeiramente servo de Deus. Os verdadeiros servos de Deus não vivem de aparência, porque nós entendemos que passamos por lutas, passamos por tribulações. Jesus falou: no mundo
tereis aflições, mas tem bom ânimo. Assim como eu venci, você vai vencer também. Amém ou não amém? Esse é o segredo. Não é viver uma vida de aparência, de religiosidade, irmão. Sabe por que eu estou falando com isso? Porque você é livre, você não é escravo. Se você é livre, você não precisa viver de aparência. Mas o escravo, ele vive de aparência. Ele quer mostrar aquilo que ele não é para as pessoas. Presta atenção, você pode mostrar aquilo que você não é para as pessoas, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece a tua identidade, Deus sabe quem é você, Ele conhece a sua necessidade, e quando nós clamamos a Ele, é Ele que vai suprir toda a nossa necessidade. Amém? Aplaude o Senhor Jesus. O povo de Israel foram libertos, mas ainda assim tinham uma mentalidade de escravos. A mente de escravo nos faz recuar perante a guerra, perante as situações embaraçosas, e nos constrange a ponto de nos tornarmos tímidos. A mente de escravo, através do medo, faz o homem desejar voltar às bacias de carne do Egito e esquecer dos sonhos e da promessa de Deus. Assim que o povo de Israel, assim que eles ouviram os relatórios dos espias, todos eles desesperaram, perderam a fé e queriam retroceder, voltar para o Egito. Presta atenção. 10 príncipes, servo de Deus, foram espiar a terra que Deus queria dar para eles, a terra da promessa. Esses homens que passaram 450 anos escravos, eles atravessaram o deserto, estavam ali. Moisés, tu é o cara, Moisés, esse é o nosso Moisés. E os espias entraram. E aí, qual foi o relatório que eles trouxeram? Olha só, Números 14, versículo 1. Quando eles ouviram o relatório dos 12 espias, então toda a congregação se levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou quem dera tivesse morrido nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, nós não seria melhor voltarmos para o Egito? Preste atenção uma coisa. Cuidado com as pessoas que ficam trazendo notícias ruins nos teus ouvidos. Notícias, relatórios ruins de mentira, de fofoca. Não acredite, não dê ouvidos, dê ouvido à palavra de Deus. Ainda que chegue no teu ouvido: olha, não vai dar, você está vendo, você não vai conseguir, você não vai entrar, você não vai crescer, você não vai romper. Olha, essa mulher já está de saco cheio, larga ela, arruma outra. Para com esse negócio, preste atenção, não aceite relatórios negativos, palavras negativas dos teus ouvidos. Preste atenção, porque Deus tem uma promessa para ti, Deus tem uma promessa para a tua casa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é notícias ruins, nem relatórios mentirosos que vão levar você a retroceder. Quer ver uma coisa? Quando Deus me mandou aqui para Manaus, aí via eu, Israel, eu a pastora Lígia. Israel tinha 4 anos. Aí nós chegamos no aeroporto, chegamos em Brasília. Foi em Brasília, amor? Chegou alguém, assim do nada: vocês vão para onde? Nós vamos para Manaus. Ih, para Manaus!
Vocês estão doidos, aquilo não presta não. Aquele povo lá. A Lígia olhou para mim, eu olhei para a Lígia. Imediatamente lá do aeroporto, na nossa vida para cá, estavam nos dando relatório negativo da cidade de Manaus. Eu não conhecia bem Manaus, nem minha esposa. A primeira vez queria colocar o pé aqui em Manaus. Falei, o quê? Falei, não aceito não, está repreendido no nome de Jesus. Sabe, querido, se eu tivesse dado ouvido, tem muita gente que perde a bênção, sabe por quê? Porque dão ouvidos à palavra negativa, a relatório negativo. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, não dê ouvidos à palavra negativa a partir de hoje. Não dê ouvido, creia na promessa de Deus, creia que Deus vai te dar. Eu quero orar por você. Fique em pé no nome de Jesus.